Bom dia, bom dia, bom dia. Quem for se chegando, por favor, vê se o áudio tá bom, o som tá bom. Já manda pro seu amiguinho, porque hoje a live vai ser poderosa. Tenho certeza que vai trazer consciência para todos que estão aí. Nossa primeira live hoje juntinhos, né, amor? Nossa primeira live juntinhos hoje. E ela é exclusivamente para você que tem dores no corpo, tensões, já foi no profissional, médico, já repôs o que tinha que repor, e mesmo assim essas dores persistem. Porque às vezes o corpo já não está conseguindo mais relaxar, ele não está conseguindo mais estar, né, no seu estado normal. Já vou mandar aqui pro pessoal que a gente tá na live. Enquanto isso, quero apresentar vocês que aqui no Insta dele já conhecem, Fábio Junqueira. Bom dia. Meu marido e fisioterapeuta, fala um pouquinho de você. Sou o Fábio, né? E desde sempre eu busco um caminho dos quais a gente encontra técnicas, né, para que o tratamento seja de forma mais efetiva possível, né? Claro, mas que tenha esse olhar integrativo. Então, as técnicas que elas possam estar associadas, que elas possam se integrar para um único objetivo: o tratar integrativo, o tratar complementar, o olhar para o corpo do paciente de uma forma abrangente, né? Corpo, mente, para que o paciente tenha realmente um resultado não só resolutivo, mas duradouro. Que ele possa ter uma transformação, na verdade. Não só um alívio de dor, mas uma transformação de comportamento, de mentalidade. Que é isso que a gente entende, que a saúde é essa: mente e corpo. Então, se você é aquela pessoa que já tentou exercício, alongamento, remédio, e mesmo assim seu corpo não relaxa, essa live é para você. Dores persistentes nem sempre vão ser falta de esforço, falta de micronutrientes. Muitas vezes é o corpo que já está no estado de alerta, de alarme. E ele está te sinalizando o tempo todo. Eu sou Camila Giraldelli Junqueira, trabalho com medicina integrativa há 10 anos, mais ou menos, como médica, atuo como médica há 10 anos, sou médica integrativa já há 5 anos e cuido de pessoas exaustas. Chega pra gente muitas pessoas assim que já tentaram de tudo, já fizeram de tudo, e mesmo assim ainda com dor. E a partir do momento que mesmo a gente cuidando da parte fisiológica, esse paciente persiste com as queixas, é importante a gente otimizar isso. E essa otimização, ele consegue fazer. Com as terapias e com as técnicas que a gente vai estar falando. Está com ruído? Deve ser da máquina. Obrigada. Tá. Deixa eu ver. Vamos lá, testando. 1, 2, 3, som. Confirma se melhorou. Ou se é de eu estar mexendo, ó. Faz o teste aí. Melhorou já? Perfeito. Obrigada pelo feedback, Mel. Então é isso. Quando o corpo já não consegue mais relaxar, não consegue mais se autorregular, é aí que as técnicas que o Fábio trabalha atuam, tá? A maioria das pessoas que chegam até nós, né, já tentaram de tudo. E mesmo assim, viu que não tá resolvendo, viu que não tá... Elas acabam até chamando a dor de amiga, porque já tá tão acostumada com essa dor recorrente, que quando a gente pergunta assim, tá sentindo alguma coisa? Não, mas ela tá lá, com a dor, todos os dias, diariamente. Principalmente em casos de fibromialgia, né? Fibromialgia é um dos casos que as pessoas mais convivem com a dor e já tem, né,
essa ideia de que vai ter que viver com a dor eternamente. E não é assim, a gente não nasceu para sentir dor, né? Isso. E mesmo essas dores, a gente citou aqui a fibromialgia, mas assim, aquela dor no pescoço que você sente ali todo dia, tá todo dia, todo dia eu acordo com dor no pescoço que ela vira sua amiga, aquela dor nas costas, aquela dor na lombar, sabe aquela dor na lombar, que às vezes você vai levantar da cadeira e você, olha a lombar aí, e às vezes você tá com aquela dor tão automática, tão recorrente, que acaba virando sua amiga mesmo. Mas isso aí não vai acontecer porque você não tá fazendo nada. Às vezes você tá até lá no Pilates, fazendo um fortalecimento muscular, você tá fazendo a suplementação de forma adequada, e mesmo assim não tá resolvendo. E eu, como médica, eu vejo isso com muita frequência no consultório. Por isso que eu sempre priorizo o olhar integral para o meu paciente. Então não é só suplementação, não é só reposição hormonal, é mudança de hábito, estilo de vida, mas de mente. E hoje existem técnicas que ajudam a dar esse reset no organismo. E eu sou apaixonada pela medicina integrativa exatamente por isso. Porque na medicina integrativa, com o olhar integrativo, a gente consegue ter essa cereja do bolo, que não é só o físico, e também o emocional. E agora eu queria que o Fábio explicasse para vocês aí que estão nos assistindo o que acontece quando o corpo ele entra nesse estado de não conseguir mais relaxar. Então, a gente diz que a gente vive com algumas reflexos, né? Então, a gente nasce já com reflexo de sucção, por exemplo, que é o que vai fazer a gente amamentar, a gente se alimentar, assim como outros reflexos. Então, o que é primitivo nosso, do cérebro primitivo, ele vai trazer para a gente essa condição onde nós temos que sobreviver. Então, essa sobrevivência, de muitas maneiras, ela vem a todo custo. Então, você passar por determinadas situações e o seu corpo te colocar nesse estado de alerta, o cérebro, né, no estado de alerta, vai fazer com que você tenha algumas dores para que você não sofra. E, na verdade, o não sofrer é você não viver numa condição de estado de alerta. Então, quando o cérebro ele te dá um sinal, que a gente diz que seria os sintomas, ele está querendo te proteger. Então, vamos colocar essa questão, por exemplo, da fibromialgia. A fibromialgia, ela nunca vai começar por várias dores no corpo. Ela vai ter um único sintoma no início. E esse único sintoma vai fazer com que a gente comece a ter comportamentos e situações diferente do que você é habitual. Para que... Peraí, só que a Mel falou que tá parecendo que o som tá diferente. Vê se melhorou. Ou às vezes pode ser o microfone dele. Fala aí, vamos ver. A voz como robô... Às vezes pode ser a internet, né? Então, assim, o que acontece? Quando você muda o seu comportamento, é essa condição onde o cérebro ele vai fazer com que você tenha mudanças de comportamento para sair dessa situação de luta ou de fuga. Então, quando eu deixo de fazer determinadas coisas, quando eu estou com uma dor num determinado ambiente, né? Quando eu sinto um cheiro diferente, e a gente diz que sentir o cheiro do perigo, então vai congestionar o nariz. Esse é o sintoma que a gente habitualmente conhece, porque a gente só olha para o físico. Mas o emocional está querendo te dizer o quê? Sai daí. Esse não é um ambiente onde você está à vontade. Esse é um ambiente onde você está em constante perigo. Isso é uma ameaça, né? Então, todas as vezes que você está num ambiente onde tem algo semelhante do que você sofreu numa condição de estresse, o teu cérebro ele vai congestionar o nariz, ele vai te fazer sentir uma dor no pé, uma dor nas costas, né? Então, a gente diz que sempre existe algo emocional no fundo. Então, quando você tem essa condição em que o corpo não relaxa,
Na verdade, é que você não desligou o seu sinal de alerta. É como se você chegasse em casa e o alarme da casa tivesse disparado. Como é que você fica? Em estado de alerta. Quando é que você relaxa? Ah, não, tá tudo bem, não tem ninguém em casa, mas o alarme tá tocando. Você vai relaxar? Você não relaxa. Então, enquanto você não desliga esse alarme, seu corpo não relaxa. E é o que essa técnica, né, que você trabalha, faz. A associação, trabalhar o corpo e a mente, trabalhar o corpo em determinados pontos, onde a gente faz uma manipulação e deixa o corpo entrar em estado de equilíbrio. A gente não força uma condição, a gente dá as condições para que o cérebro e o corpo entrem em estado de equilíbrio. Isso é exatamente que você trouxe, essa questão do alarme, né? Achei muito legal você trazer essa referência, porque é exatamente isso. A partir do momento que você dá o estímulo para o organismo, né, com as técnicas de terapias manuais, no caso, a terapia de Bowen, pensando no Bowen específico, o corpo vai sentir mais seguro, né? Quando o corpo sente seguro, a tensão tende a diminuir. Exato. Né? E nós utilizamos também vias, né, vamos dizer assim, para chegar em pontos aonde a gente precisa desligar esse alarme. Então, por exemplo, os 5 sentidos. Então, a gente pode trabalhar com aromaterapia, com o toque, com o som. A gente pode trabalhar de diversas formas para chegar da melhor forma possível na sua caixinha de reset. E fala para o pessoal que está assistindo o que geralmente as pessoas vão sentir com essas técnicas aí, nas primeiras sessões, ou em quanto tempo as pessoas começam a sentir alguma coisa. Enfim, traz esse contexto para o pessoal entender. 2 situações específicas que me traz uma memória muito interessante. A Camila também trabalha com algumas técnicas das quais eu fiz a formação, né? Então, ela aplicou na mãe dela, por exemplo, que tinha um medo absurdo de larvas. E durante a técnica, a mãe dela expressou uma reação que foi um grito. Mas um grito, assim, de dentro para fora, que é o que a gente espera. É uma resposta interior, não é nada externo. A gente não vai dar sugestões para que você faça algo. Você vai buscar a sua resposta interna. A partir disso, você tem uma resolução muito significativa. Então, esse grito para ela foi um grito de liberdade. Foi uma reação da qual ela não pôde ter num determinado momento e que hoje a gente fez, né? Na verdade, conduziu ela a ter essa resposta. E a outra é uma paciente muito querida, que num feedback dela, ela virou para mim e falou assim: Fábio, depois que eu fiz a técnica, durante aquele momento, você me colocou nas nuvens. Né? Então, como é que a gente pode entender o que o paciente sente? Né? Essa expressão. Quando o paciente ele traz uma inspiração e expira de uma forma tão profunda e que você vê o paciente como se ele tivesse, sabe, se derretendo. E a partir daquilo, ele trazia uma mudança de face para algo tão tenso e desconfortável, para uma condição de espanto e de sensação extremamente agradável, de prazer. E a partir disso, uma fala. Eu consigo sentir uma diferença. Eu estou me sentindo melhor. Às vezes, não no mesmo momento, mas de 1, 2, 3 dias depois, ligar e falar: Fábio, você não acredita. Eu nem estava lembrando que eu tinha dor. Porque, na verdade, hoje eu não tenho mais dor. Então, isso é extraordinário. É a gente fazer com que o paciente tenha essa transformação e que para ele é algo surpreendente. Né? Como mágico, né? Como mágico. Parece mágica, né? E a gente brinca, às vezes tem os pacientes assim: meu Deus, que mágica, que bruxaria. Eles falam, né, pra gente. Sim. Que bruxaria é essa que vocês fizeram? Que bruxaria é essa? Mas não é bruxaria. É técnica, é a escuta ativa, é olhar sensível,
é atendimento humanizado, é entender verdadeiramente o que aquele paciente precisa naquele momento. E uma coisa fundamental que a gente tem que dizer, porque muitas pessoas acham que a medicina integrativa, a fisioterapia integrativa, as técnicas integrativas, alternativas que se usavam antigamente, não tem embasamento científico. E tem, viu? Tem muito embasamento científico, tem muito artigo que prova que as técnicas que a gente utiliza, que as vias das quais a gente está buscando para chegar até vocês, para trazer uma resposta significativa, tem fundamento. E para já ir finalizando, né, a nossa live aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, manda aqui pra gente, manda no direct. Eu vou deixar essa live salva no Instagram do Biocasal Fábio e Camila. A gente vai estar trazendo mais conteúdos, com certeza, em conjunto, e quanto mais vocês derem sugestões lá de sintomas que vocês estão tendo, para a gente mesmo contribuir para a vida de vocês. A gente vai ter o maior prazer em fazer parte disso e contribuir na jornada de vocês. Isso que o Fábio estava falando sobre, né, às vezes ele aplicando a técnica, o paciente, nossa, eu melhorei e tal, acontece muito na prática clínica, na minha principalmente, porque às vezes o paciente chega com aquela atenção, com a escuta ativa, humanizada, entendendo qual conflito emocional envolvido naquela dor, só de trazer a consciência para o paciente, a gente já consegue aliviar ou pelo menos diminuir a dor. Então, por isso que o trabalho integrativo, tanto da medicina integrativa quanto da fisioterapia integrativa, ele é importantíssimo, porque a gente está trabalhando em conjunto o corpo e a mente. Então, quer fazer mais alguma colocação? Essa questão do qual a gente fala do fundamento científico, né? Para que as pessoas possam ter corpo e mente aberto, né? Para receber sempre algo que vai trazer para elas uma diferença. Ninguém chega para a gente falando assim, vou testar. Né? Não, eu quero melhorar. Então, isso já é o primeiro passo onde a gente diz que a pessoa está realmente a encontrar uma resposta definitiva para a dor que ela sente. Então, quando a gente fala assim, vem cá que eu vou te tratar, a pessoa talvez ela não esteja aberta para aquilo. Porque uma coisa importante é que nós encontramos sempre algo positivo na dor que a gente sente. A dificuldade, às vezes, de alguns pacientes melhorarem é que, de forma inconsciente, a dor dele traz algo positivo. Perfeito. E a gente também vai analisar isso para trazer para ele, para o consciente, o que esse benefício, talvez, né, seja a pertinência da dor. E trazendo essa consciência também, ele vai começar a ver que não existe benefício nenhum. Né? Que existem outros caminhos também para ele atingir esse benefício que ele quer. Não sofrer. Então, se você sente aí que seu corpo nunca relaxa, de verdade, que essa dor é uma dor que vai e volta, você já fez alongamento, já fez fortalecimento, você já fez musculação, já suplementou tudo o que podia, já tomou todos os remédios. Primeiro, não esperem chegar nesse ponto. Segundo, se tudo que a gente conversou aqui faz sentido para você, manda uma mensagem pra gente aqui no direct, vamos conversar. E essa live vai ficar salva. Compartilhe essa live. Acredito que várias pessoas também vão ser beneficiadas em entender como funciona esse processo e que nós podemos ajudar. Com certeza. A minha prima, querida Melissa, ela mandou aqui uma sugestão de tema. Então, que vocês também possam estar livres, né, e convidados a enviar para a gente sugestões também, porque a partir disso a gente vai falar sobre as dores das quais vocês, né, talvez queiram resolver, ou tem alguém que conheça, que tem uma dor, que queira saber mais a respeito. E nós estamos aqui para ajudar. Nossa próxima live, então, vou deixar aqui, já que a Mel deu a sugestão, vou deixar sobre coluna. Nossa próxima live vai ser sobre coluna. Nós vamos definir aí qual parte da coluna,
porque dentro da visão sistêmica, dentro da visão sistêmica, cada vértebra, cada lugarzinho da coluna, ela tem um conflito emocional que pode estar envolvido aí. Então, a coluna, acredito que pode ser também um tema que vai ajudar não só a Mel, mas como outras pessoas a entender melhor esse conflito emocional. E vamos junto. Depois a gente vai para o intestino, depois a gente vai para cérebro e a gente vai contribuir juntos aí nessa jornada. Com certeza. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam aqui. E sigam a gente lá, Biocasal, Fábio e Camila. Se o que eu posso deixar para vocês, né, de mensagem em relação a essa live e o que a gente está propondo é que a nossa união não é só em casa, é também no trabalho, para que vocês possam ter tudo o de melhor que a gente tem de conhecimento e missão, né? Propósito. De cuidar do próximo. Nosso propósito não é só no matrimônio e na nossa família, mas é também de cuidar de você que está aí assistindo a gente. Um beijo, obrigada. Até.